Olá, pessoal, uma boa noite a todos. Aqui quem fala, Alan Germano, do portal netcampus.com, mais uma vez ao vivo, diretamente de Campos do Jordão, nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. Já passamos aí da primeira quinzena do mês de janeiro, hein? Ano novo, um pensamento aí cada vez mais voltado para novas realizações, né? Novos momentos, novos ideais, e uma Campos Jordão que não para de chover, hein? Praticamente aqui essa época do ano é uma época que chove bastante, inclusive a gente acaba ressaltando, né, e dizendo a todos que ao virem para Campos do Jordão, fiquem sempre atentos com o clima, né? A cidade possui grandes atrativos, né, para serem feitos em meio à natureza, e com a chuva acaba sendo um pouco mais difícil você estar na cidade e se programar para curtir o que a cidade tem para oferecer de melhor. Então vale sempre a atenção em relação ao clima, né? Geralmente costuma se chover nessa época um pouco mais na parte da tarde, aquela chuva rápida, depois para, depois volta um pouquinho, mas nada que seja um impeditivo para você estar em Campos do Jordão, que é conhecida como a cidade mais alta do Brasil. Realmente, né? Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil. Estamos aí a mais de 1.600 metros acima do nível do mar. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio, o 23º episódio do podcast NetCampus, que tem como principal objetivo deixar a cidade um pouquinho mais perto de você que nos acompanha, que nos segue aí nas nossas redes sociais, nos nossos trabalhos aqui, tanto na NetCampus TV, como também no portal NetCampus. E vale ressaltar também que aqueles que desejarem vir a Campos do Jordão esse mês, férias de janeiro, os preços dos hotéis, os restaurantes estão com preços bem competitivos, bem bacanas. Geralmente eles fazem aí na segunda quinzena um pouco, afrouxa um pouquinho o preço, né? Para ainda dar tempo daqueles que quiserem vir à cidade poder aproveitar esse clima gostoso que faz aqui em Campos do Jordão, mesmo estando no verão. Enquanto o litoral vai fervendo, Campos do Jordão traz aquele clima ameno, gostoso, bom para caminhar, bom para, né, para passear aqui pelas avenidas da cidade. Então fica aqui a dica. Está em Campos do Jordão, quer vir para Campos do Jordão, aproveita o mês de janeiro, principalmente essa segunda quinzena, que os preços da hotelaria da cidade acaba caindo um pouco, tá? E nessa noite eu quero aproveitar e dizer que nós estamos aqui com um convidado, dois convidados super especiais, né? E o objetivo é tentar extrair um pouco desses nossos dois convidados do porquê optaram, do porquê escolher o Campos Jordão para viver, para estar, sendo que nós vivemos recentemente aí, na fase da pandemia ainda, um volume muito grande de pessoas que procuraram estar na cidade para fazer aí o seu home office, para poder fugir dos grandes centros, né, ficar um pouco mais refugiado, e muitas dessas pessoas que vieram para Campos do Jordão acabaram ficando aqui em Campos. Né? Vamos ver se isso é o caso desses dois grandes convidados que eu estou recebendo nesta noite aqui. Então, eu quero aproveitar já, direcionar a câmera para eles. Primeiro, nosso grande reverendo, que está nos dando a honra aqui, Wagner Queiroz. Olá, reverendo, uma boa noite, seja muito bem-vindo. É mais uma alegria e satisfação estar recebendo aqui o senhor aqui nos nossos estúdios. O senhor que já esteve aqui, né, com o nosso ilustríssimo pastor Will, que está começando aqui o programa Teologando, né? Então, eu gostaria que o senhor aproveitasse nesse momento, já desse um oi para a turma aí que tá nos acompanhando. Boa noite, Alan. Boa noite a todos que seguem aí a sua programação aqui na NetCampus TV. De fato, é um privilégio aqui estar em Campos do Jordão e ser residente aqui, jordanense, né? Não de nascimento, mas de coração. Opa. Nós estamos aqui já há 3 anos e tem sido prazeroso desfrutar das benesses aqui naturais, um povo hospitaleiro, um povo cordato, e viemos para ficar. Que bom. Adotou a cidade como cidade Sim. De moradia, residência, de trabalho, de tudo. A gente vinha para cá, nós mudamos no segundo ano da pandemia, 2021. Estávamos lá em São Paulo, todos trabalhando home office, né?
Então, por que não mudar de ambiente, já que a pandemia parecia perdurar e ela perdurou mais tempo? E Campos do Jordão sempre foi um destino que, das nossas férias, os últimos 5 anos antes de morarmos para cá, ficávamos aqui em julho, sempre 10 dias, até 15 dias, muitas vezes voltávamos em janeiro. Era um lugar que a gente preferiu Campos a Gramado, olha só. E por estar aqui no nosso estado, né, eu sou também paulista, né, por que não privilegiar uma cidade pertinho de São Paulo, com todo o aconchego, né, conhecida a cidade como Suíça brasileira, com restaurantes para todos os gostos e bolsos, né, pousadas aconchegantes. Então a gente fez uma checagem da possibilidade de nos transferir para cá. Durante a pandemia, fizemos a priori uma locação e depois Deus nos agraciou poder comprar um imóvel. Então, estamos com as raízes fincadas aqui na terra desta cidade, querendo ficar aqui até o dia que Deus quiser que a gente fique. Benção. E o reverendo é natural de qual cidade? Eu sou de Barretos. Barretos? Terra quente, terra do peão. Quando eu vou para lá, eu sofro, porque agora que eu moro aqui, eu sempre visitava Barretos no inverno, né? Em julho, junho, julho. Só que agora, agora quando você muda para Campos do Jordão, você fica assim, a família gosta mais de você, não é verdade? Ah, sim. Eles começam a te visitar mais. Eu falei, nossa, como o povo gosta de mim. É um apelo bem grande, né? Então, no inverno que eu ia mais a Barretos, muitas vezes, ou para aproveitar um clima mais ameno, porque lá chega a 40, até passa no verão, e eu já estranho isso, né? Essa temperatura bem alta. Então, eles que vêm para cá. Então, a gente vai lá, assim, sofre com a temperatura acima de 35, que normalmente é, né? Então, a gente... Cidade de Barretos, uma cidade também bem conhecida pelo rodeio, né? Morei lá até meus 24 anos, 23 anos, saí de lá em 85. Interessante que a cidade de Barretos não é só conhecida como... Quer dizer, na realidade ela é considerada a capital do rodeio, né? Mas também tem um trabalho muito grande lá que é o do Hospital do Amor, não é isso? Isso, o Hospital lá do Prata, né? A gente conheceu aquilo começando, eu conheço a gente que mora na cidade, é uma família proeminente, né? Uma família de pecuaristas, né? Eram lá. E também de médicos que tiveram essa iluminada ideia, né, de colocar um hospital desse, beneficente, para servir nesta área, né, de enfermidade muito dolorida, né, que é a parte de câncer. Então, a cidade também ficou conhecida por isso. Antes, quando garoto, era conhecido também pela parte de frigorífico. Tinha lá o maior frigorífico da América Latina, na época. Barretos já foi um polo maior que Rio Preto, imagina? Se comparava a Ribeirão Preto. Eu estou falando antes de eu ser nascido, Barretos teve. Mas depois eu acho que as outras cidades foram mais hábeis nessas negociações com indústrias, vamos colocar desta forma, e a gente acabou perdendo terreno. Mas é uma cidade que cresceu, uma cidade também que tem lá. Mas a questão do rodeio é um atrativo bastante forte lá. E o pastor Will, também que optou e escolheu morar aqui em Campos do Jordão, né? Tem uma história também bem bacana aí sobre o porquê veio para Campos do Jordão. Conta um pouquinho para a gente de novo aí, pastor. Sim, Alan, boa noite, primeiramente. Você, os seus seguidores aqui do Portal Net Campos, o reverendo. Bom estar batendo esse papo aqui com vocês. E a história é um pouco maluca, né? Mas, assim, o reverendo falando, até me lembrei. A primeira vez que eu vim a Campos do Jordão foi em 2005. E numa excursão com a igreja, membro da Presbiteriana Renovada de Mauá. E aí nunca tinha vindo, os irmãos tinham conseguido lá organizar, né, uma excursão para cá, e eu vim. E fiquei ali onde é o teleférico, né? O ônibus, eu lembro que parou ali, era bem diferente, né? Em 2006 era Fez um bate-volta. Foi um passeio de um dia, andei aí em Capivari e tal. Depois Ficou encantado com a cidade assim, não? No primeiro momento ou não? Olha, sinceramente, na excursão a gente ficou muito ali no centro. Então,
eu não vi as construções direito, eu vi que era um lugar bonito, mas não deu aquele impacto. O impacto mesmo foi em 2009. Em 2009, eu e a Jéssica, nós casamos, e aí eu lembro que depois eu peguei umas férias, tal, Deus tinha abençoado, comprei um carrinho novo, falei, vou pegar a estrada, consulta daqui, consulta de lá, vamos para Campos. Aí eu comecei a andar mais. Aí aquilo ali me chamou a atenção de 2009 até hoje. Todos os anos a gente vinha passear uma vez por ano, a gente vinha aqui para Campos, às vezes até duas. E era um sonho, né? Falava, se um dia Deus abençoar, né, eu vou morar lá. Pensava na aposentadoria, falava, né, poxa, trabalhando, né, fica ruim e tal. Tinha uma meta profissional, né? Tinha uns planos, aí eu falava, tem que esperar aposentar, aposentando eu vou, né? Mas aí na história, que é um pouco maluca, mas para quem entende das coisas de Deus, sabe que às vezes não trabalha do nosso jeito, né? E aí Deus trouxe uma convicção para a gente, né? Para mim e a Jéssica, e eu estava no momento de transição profissional, ela já estava iniciando um projeto, a gente tinha um plano para ir para uma outra cidade, e resumindo fazendo curta a longa história, né? Tinha contrato pronto já, tudo certo, e tava para assinar, era só assinar e mudar. Aí Deus começou a trazer uma convicção muito grande no nosso coração, que era para vir para cá. Sem conhecer ninguém, sem saber onde ia morar, enfim. E nós oramos e pedimos para que Deus, então, conduzisse todas as coisas. E as portas se abriram. Agora, em março, faz um ano que nós estamos aqui. E viemos para servir, né? Nosso propósito, até de ir para outra cidade, era para estabelecer alguns projetos. A gente tem um projeto empresarial, então a gente queria fazer aquele projeto crescer. E entendemos que, enfim, se Deus nos direcionou para cá, Ele quer fazer algo e é aqui mesmo, né? Então, como diz o reverendo, também viemos para ficar. Né? Obviamente, com a permissão de Deus, estamos aí. Que bênção. Dizem que uma das coisas, ou talvez a coisa fundamental para estar em Campos do Jordão é por conta do clima, né? É isso mesmo? O clima de Campos do Jordão é especial? O ar daqui é diferenciado? É mais gostoso. Particularmente, eu já sou mais praiano. Sou praiano. Uma praia, litoral. Se pudesse escolher. Mas, assim, costumo ir para a praia por passeio também, como eu vinha para cá. Agora, aqui, quando eu vinha toda vez, uma vez por ano, era o lugar do descanso. Era o lugar que eu desligava das preocupações, da agitação. Chegava nessa paz, ele passava aquele portal ali e dá uma paz, né? E assim, deixa o problema, como alguns dos restaurantes até escrevem, né? Nos lugares, deixa o problema abaixo, como é? 1.700 metros abaixo de você e agora relaxa, né? Então, aqui sempre foi esse lugar para mim de descansar, né? Fugir da rotina, do cotidiano e recarregar as energias. Agora aqui a gente vai percebendo algumas particularidades que entra no que você falou. O ar é diferente, o clima é mais tranquilo, a cidade é mais silenciosa. Então, é uma maravilha, né? Para aqueles que não estão acostumados com uma cidade pacata como Campos do Jordão, assim, vamos dizer assim, né? Hoje não tão pacata mais, mas aqui quase não se tem vida noturna, né? Então, o hábito do morador que é nascido aqui em Campos é chegar 9, 8 da noite, já estar em casa já se preparando para dormir, né? Enquanto que tantas outras cidades ainda tem aquela vida noturna, né? No entanto, que muitos dos que moram aqui, quando quer pensar em sair, fazer alguma coisa à noite, vai para o vale. O reverendo falou, que primeiramente o senhor veio para cá, alugou um imóvel e depois comprou um imóvel. Comprou um imóvel de uma imobiliária aqui do local ou não? Sim. Então sim. Pode falar imobiliária aí que já faz o jabá aqui. Não, eles já não estão na imobiliária que eu comprei, e a imobiliária que eu comprei parece que acabou fechando. E eles começaram agora a Zurich Imóveis. O Zurich Imóveis. Eles trabalhavam antigamente, eu acho que na Suíça brasileira, se não me engano. Suíça brasileira. Do Wagner. Do Wagner. Isso. E ele
o nosso corretor foi o Gustavo e o Fernando. Que legal. Se tornaram amigos, né? Eu, ao contrário dele, sou fã do frio, né? Quer dizer, quando eu falo que a gente dorme aqui no verão com 16, 14 graus, né? E eu me acostumei que até 10 graus eu não uso roupa de frio, né? A gente gosta do frio. E eu moro num condomínio ali no Vila Real, que é muito tranquilo, você ouve barulho de som, barulho não, o som de pássaro, o vento passando nas árvores. Eu moro no meio de uma reserva, né? De uma APA, uma área de proteção ambiental. Então, para mim, não tem. Eu chamo que é uma conspiração para dormir, né? Escurinho, silêncio. Eu durmo às 10 horas. Eu dormir às 10, 9h30, 10 horas. E hoje eu acordei 4h30. Então, aí faço o meu café, faço a minha meditação, vou escrever meu podcast que eu tenho em MP3 também, que é Vida Abundante. Vida abundante. E aí a gente trabalha até meio-dia, você faz muitas coisas, né? Das 5 ao meio-dia, são 7 horas de trabalho, para mim, muito produtivo. Aí você almoça daquele descansinho e tem mais uma jornada de umas 4, 5 horas, e o dia fica muito, muito produtivo, né? Você intermedia com uma caminhada lá no condomínio mesmo. Esses dias eu convidei o Will para a gente pegar uma sauna ali. Imagina, você mora num lugar que tem lugar para você caminhar, salão de jogos, quiosque para você fazer um churrasco, beleza. uma sauninha, piscina aquecida, quer dizer... Tudo de bom. Não tem jeito. Mas aqui eu estou aproveitando o estilo de vida para também cuidar da saúde física. Eu quero não tomar medicamento mais nenhum. Minha pressão está regulada. Faço caminhada, já emagreci 14 quilos, quero emagrecer mais. Enfim, quando garoto eu ia no ginásio, não parece que não, mas eu fui um esportista já, né? Meu biotipo hoje não mostra isso. Qual foi a prática? Não, eu jogava basquete um pouquinho, não fui expert. Joguei basquete também aqui para a cidade. Aqui. Mas acabei gostando de vôlei, porque eu tenho 1,80 m, né? Então não é tão alto para o basquete. E também a gente um corpo mais forte, né? Então, mas também joguei bastante tênis de mesa. Aí joguei nos campeonatos da cidade. Então a gente pensa em ter um FIPA. Eu estou com 61 anos. O meu desafio e oração é que com 70 eu tenha a melhor saúde que eu estava com 60 anos. Como eu estava te falando, quando garoto estava escrito sempre no ginásio: mente sã e corpo são. E a gente que tem Cristo no coração e tem o Espírito Santo em nós, é muito melhor, porque não é mais um binômio, é um trinômio, né? O Espírito Santo em nós, que nos santifica e nos faz com que as nossas emoções sejam equalizadas pela palavra de Deus e faz com que o nosso corpo fique não tão somatizado como as pessoas que têm uma vida tão ansiosa, agitadas, né? Hoje a gente tem visto esse psicossomatismo ser gritante nas pessoas, né? Sabe que antes de vocês entrarem aqui, a gente tem um programa chamado Saúde em Foco, com a doutora Marisa. E ela trouxe um especialista, um psiquiatra aqui, que abordou bastante a questão da saúde mental. E o interessante é que, notadamente, se fala muito em atividade física, que é o contraponto, né, a importância de a gente ter uma saúde equilibrada, né? E hoje parece que está deixando de ser um tabu também nas igrejas em falar sobre atividade física, né? Sem dúvida, mas a gente, na igreja que eu participei, nós nunca desprezamos isso, né? Pelo contrário, os jovens, a gente tinha as igrejas de uma região, que a gente chama de presbitério, nós tínhamos Olimpíada entre os jovens, de 7 cidades. A gente tinha vários acampamentos, tivemos uma mocidade bem ativa, sempre imbuído pela Bíblia, pela palavra, mas tinha bastante ação esportiva, social, a gente tinha teatro, tinha um envolvimento integral, sabe? A gente, biblioteca para você ver, tinha o salão de jogos na igreja com tênis de mesa, bibolim. Então a gente tinha a parte de recreação também, dentro de um ambiente sadio, né? Sempre tinha ali nosso happy hour era com pipoca, um chazinho, né? Era nesse nível. Happy hour cristão, né? Exatamente. Mas uma coisa também que eu queria destacar, dando uma cancha aqui para a cidade, eu aprecio muito a Feira Livre. Aos sábados, quando eu estou na cidade, não estou viajando,
sou um assíduo frequentador, porque muitas vezes você tem ali produtos que você compra direto do produtor, com quase nenhum agrotóxico, alguns dizem que estão zerados de agrotóxicos, e eu checo, muitas vezes é mesmo. Então, além da gente poder comprar um preço mais em conta do que a gente comprava no grande centro, a gente compra direto do produtor, valorizando esse pessoal que trabalha bastante, né, mas que entrega um produto de qualidade, né, mais saudável para a gente. Orgânico, né? Sabe que sempre que eu posso, eu faço os vídeos andando pela cidade e vou narrando, né, contando a história de Campos, aquilo que eu sei, né, e levando as pessoas para irem junto comigo, fazendo o que eu chamo de walking tour. E um dos locais que eu vou quase com uma certa frequência é a feira de sábado. E ali o pessoal gosta muito do pastelzinho. E sabe que é um trabalho muito legal, esse que eu me proponho a fazer, de tentar mostrar um pouco mais da cidade, do meu ponto de vista, né? Percebe? E as pessoas, até sinto falta agora, porque já faz vai fazer acho que uns 30 dias que eu não saio. E ando por horas. Tem gente que fica comigo 2 horas caminhando, eu vou mostrando Campos, né? E contando um pouco da história. E o reverendo disse do Wagner, da Suíça brasileira. O Wagner, ele é irmão do vice-prefeito daqui de Campos, do CAE. Ah, é? Nunca sabia. Amigo de infância nosso. E um abraço, deixar um abraço grande aqui pro Wagner, que não sei qual imobiliário que está agora, se está em algum imobiliário, e também para o CAE, nosso vice-prefeito. Reverendo, então, opção por Campos do Jordão foi justamente para fugir da pandemia, para se refugiar aqui por conta do clima. Qual foi a decisão Nós final? Nós também tínhamos um alvo de vir morar depois que cessasse o nosso trabalho, ou que a gente tivesse em fase de aposentadoria, ou podendo fazer um trabalho híbrido, né? A pandemia acelerou, porque tanto faz se trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Campos do Jordão, era a mesma coisa. Inclusive, a gente observou depois da pandemia que muitos centros que eram caros em São Paulo, por exemplo, a Berrini, a mesma Paulista, aqueles grandes edifícios com corporações todas lá, muitos não voltaram depois da pandemia. Quer dizer, se inaugurou, viu que é possível trabalhar de casa. Na ONG que eu trabalho mesmo, que é a maior ONG cristã no mundo, que é a World Vision, Visão Mundial Brasil, a gente trabalha lá 3 dias, as pessoas que estão lá, né, lotadas em São Paulo, trabalham de terça a quinta. Segunda e sexta trabalha home office. Então, a semana ficou encurtada lá. A gente pode ir lá qualquer dia, mas ficou organizado desta forma, achando que possivelmente foi mais produtivo. Então, viemos para cá, na pandemia, nos acelerou, a gente viu que depois havia possibilidade de compra de um imóvel, usando fundo de garantia, essas coisas, e aí decidimos ficar. E aí a gente organizou o nosso trabalho para que pudesse ficar aí com híbrido, né? Então, eu saio muitas semanas daqui, eu saio à sexta-feira e fico em São Paulo, ou São Paulo é uma cidade hub para mim, eu saio de voo ou de rodoviário para outras cidades, né, que eu viajo para representar a visão mundial, né, que eu faço. Sou um fundraiser, né? Eu levanto fundo para projetos sociais que a Visão Mundial desenvolve no Brasil. Como que funciona isso? A Visão Mundial trabalha atendendo crianças em estado de vulnerabilidade social. Então, eu já conheci no Brasil boas áreas de pobreza extrema, onde as crianças muitas vezes brincam no meio do esgoto, onde o IDH é baixíssimo, onde nem sempre os recursos chegam nesses lugares. Não é? Então, a Visão Mundial ela tem parcerias com a igreja e a gente levanta fundos para que essas crianças sejam lá assistidas. Quer dizer, minimize o que elas têm ali, né? Quer dizer, ela tem muitas vezes nada, tem violência, tem falta de todo o saneamento básico, escolas, a parte de condução, né, de ônibus para transporte metropolitano, transporte urbano, tem falta de tudo. Então, com as igrejas que estão próximas a essas, que estão nesses lugares, ou de uma outra forma, a Visão Mundial faz um outro arranjo,
a gente atende essas crianças. É nossa causa objetivo. primeira, é atender crianças em estado de vulnerabilidade. E eu sou o fundraiser, o levantador de fundo, eu sou o consultor de relacionamento com igrejas. Então, toda a parte de relacionamento, levantamento de fundos da World Vision, Visão Mundial Brasil, é feito por mim. Então, aos finais de semana, eu estou em uma igreja no sábado à noite, domingo de manhã em outra, no domingo à noite em outra, falando, expondo a palavra e também dando oportunidade para que esses irmãos da igreja possam se associar conosco nesse trabalho de apoio a essas crianças. Então, esse é um trabalho interessante. Por isso que eu viajo quase todos os finais de semana, saio na sexta e volto na segunda à noite ou na terça na hora do almoço, mas venho e vale a pena para mim ficar 4 dias na cidade por semana, me recompõe, me descansa, é outra coisa. Isso. Sabe que quando eu era jovem, por volta de uns 13, 14 anos mais ou menos, eu trabalhei aqui em Campos num projeto chamado Menor Aprendiz na Prefeitura Municipal. E eu era alocado na Secretaria de Educação, dentro de um departamento chamado Cozinha Piloto. E lá o Menor Aprendiz aprendia a fazer, por exemplo, pãozinho, aprendia a fazer, mexer com vaca mecânica, né, leitinho de soja, e coisas administrativas, né? E também entregar merenda nas escolas. Hoje, cada escola tem a sua própria cozinha e as cozinhas fazem a merenda para os alunos, né? Mas antes era centrado na cozinha piloto e era feita a distribuição por meio da cozinha piloto para as escolas aqui da cidade. E muitas vezes, existe um bairro aqui em Campos chamado Monte Carlo. Por muitas vezes, a gente fazia o que a gente chamava de cambalacho, que a gente levava as sopas, né, as merendas, em marmitas grandes, bem grandes. E muitas vezes a gente desviava um pouco da marmita ali que era para as escolas, né, sabendo que não ia faltar para as escolas, lógico, né, e levava nos bairros carentes como Monte Carlo. Impressionante a quantidade de criança que às vezes vinham pegar merenda em saco plástico, porque não tinha sequer uma panela em casa para poder pegar a sacola, a merenda, né? Aquela sopa, né? E às vezes o pai não vinha porque tinha vergonha e mandava os filhos. Então foi uma fase da minha vida que me marcou bastante, vendo essa dissonância, né? Campos do Jordão tem, a gente costuma dizer que aqui você tem todos os sentimentos despertados no ser humano, porque você vê um lado muito rico, próspero, mas também você vê um lado muito carente, né? E é uma realidade que a gente vive até hoje, porque por conta do crescimento desordenado de Campos, né? Mas faz parte. Mas isso, se você observar, é um geral, sabe? Porque a gente não obedece os ensinamentos de Jesus. Vou citar só um, porque são vários que nós não obedecemos ou obedecemos assim, não proficuamente. Por exemplo, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, que a gente tem que destinar toda a nossa adoração e louvor a Deus com toda a nossa força, entendimento, alma, e ao próximo como a nós mesmos. Se parasse por aí, ficaria assim dentro da hermenêutica, da interpretação de cada um. Mas ele explica mais depois disso. Se você diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê, a gente se torna mentiroso. Então veja quantos mentirosos a gente vê por aí, porque dizem que ama a Deus, mas não estende a mão ao necessitado. E eu me incluo, porque eu estendo a mão, mas eu devia estender mais. Então, a gente sempre está nesse processo de crescimento espiritual, de realmente a gente ser aferido pelo que a gente faz. É o que a gente falou naquele programa da ortopraxia, né? A ortopraxia nada mais é do que colocar em prática a reta doutrina, aquilo que o Senhor ensinou como essencial. Então, o amor ao próximo, a divisão. A própria Bíblia diz que sempre haverá pobres, mas o miserável dói, não é? A miserabilidade. E a miserabilidade, ela extrapola o status quo. Ela tem a ver com a nossa mão recolhida e não mão estendida. Então, se todos nós, uma vez nós fizemos um cálculo lá em São Paulo, não eu, mas eu tive acesso, se cada igreja na cidade de São Paulo levasse um morador, não de rua, é origem, é um morador que está na rua, ele não veio da rua, ele foi para a rua.
Quer dizer, se cada igreja tirasse um morador que está na rua, não teria moradores na rua. Percebe? Só que a gente acostuma ver aquilo. Tá certo que tem alguns que têm distúrbios psíquicos, que ele não vai querer sair de lá. Mas eu creio que uns 80% ou mais, se desse uma outra chance, uma oportunidade, é que a gente passa por eles como se fosse uma coisa. Né? Como se fosse uma coisa, não é? Entra a palavra do bom samaritano também. Exato. Então, quer dizer, a gente podia melhorar ou diminuir a aflição, a carência e a miséria. Aproveitando aqui, aqui já nós temos alguns comentários aqui, a Maria Aparecida Messias dando uma boa noite, e o pastor Jean Castro, que apresenta o programa aqui também, dando uma cutucada aqui sobre duas perguntas que ele deixa aqui, embora não seja o assunto de hoje, mas eu vou ler aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó: a paz aos reverendos. Poderiam explicar para a gente, de forma fácil, a diferença entre eleição e predestinação? Deus abençoe. Eu acredito, antes do reverendo responder, eu acredito que, primeiro, que esse tema é um tema bem complexo e moroso para explicar, né? Imagino eu que não sou nenhum teólogo, mas sou leitor da Bíblia, acredito que aqui vai ser horas e horas para a gente poder dar uma explicação, mesmo que seja... No mínimo 1 hora, não vai ter tempo para isso. Mesmo que seja de forma fácil, né? Mas talvez a gente consiga, nos programas aí do Teologando, né? Consiga trazer melhor ambiente para essas explicações. E o pastor Jean? Também ele fala aqui, ó: Pai do Senhor, aos reverendos, pergunta para os convidados o que acham da teologia da prosperidade. Também é um tema que permeia muito aí o contexto da convivência cristã, muitas vertentes aí religiosas, principalmente as protestantes, trazem essa teologia da prosperidade, né? Não somente exclusiva aos protestantes, mas é um tema também bem profundo aí, acredito eu, para poder abordar na noite de hoje. Nosso tempo é curto. Então, eu vou deixar aqui para o pastor Jean não ficar triste com a gente, para a gente abordar isso em algum outro momento. Pode ser, pastores? Sim, especificamente. Amém. Então, Alan, desculpa te interromper, sim. Mas nós estamos abrindo, né, para os comentários, as mensagens, as sugestões, e não tem jeito, né? Falou de teologia, 2 coisas tem que conversar: calvinismo e arminianismo. O pessoal quer saber, o pessoal quer ouvir. Então, são alguns assuntos que já foram solicitados, né? Vou conversar com a reverenda, acredito. Nós conversamos muito sobre as coisas de Deus, caminhamos, fazemos as coisas de Deus. Nunca entrei no médico. Você se considera calvinista, reverendo? Eu sou bíblico. Tá. A diferença são detalhes, sabe? Que muitos consideram mais light, cara. Os dois acreditam que serão salvos. É importante. Então, quer dizer, importante é isso. A questão é que o arminiano, ele fica pensando que ele pode a salvação ser ligada e desligada, ligada e desligada. E o calvinismo, eu sou calvinista não por causa do João Calvino, eu sou calvinista porque eu entendo que ele se baseou em textos basilares da palavra, né? Que também não dá para eu explanar aqui agora. Então, por exemplo, Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai não enviar, ok? E aquele que o Pai enviou, ninguém pode tirar de minha mão. Pronto? Então, se eu sou salvo porque Deus me enviou, e Jesus diz que ninguém pode tirar da mão dele, então se eu fui enviado, eu estou com Jesus. Se eu estou com Jesus, ninguém me tira de lá. Perfeito? E resolve já um problemão. A questão aí é de como é que a gente vê a salvação se dando. Então, muitas vezes o arminiano pensa que ele decide ser salvo. E é uma questão no grego que a gente chama de actions arts, que não dá para eu explicar aqui agora, é como você vê a ação se dando. Por exemplo, a Bíblia fala que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se não fosse assim, todo ser humano permaneceria morto nos seus delitos e pecados. O morto não faz nada, o morto está morto. É o Espírito Santo que nos acorda, que faz com que a palavra empoderada, cheia do Espírito Santo de Deus, nos convença do pecado. E você fala, eu sou pecador. Você leva um susto, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas ao mesmo instante que a gente tem esse insight que é pecador, o Espírito Santo revela que você tem um Salvador, que é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, não um caminho, mas o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, vem ao Pai, não é vai ao Pai, mostrando que Jesus está no Pai. Então, percebe? Aí, a questão é, quando você é despertado que você é pecador, precisa de um Salvador, você vai dizer sim a esse chamado. Você vai lá na frente da igreja, você tem consciência que você tomou uma decisão, mas essa decisão que você tomou, porque o Espírito Santo te revelou, ele te acordou para que você entendesse que era pecador e que precisava de um Salvador. A ponto até de você se ajoelhar, né? Exato, então você vai. Então fica aí muitas vezes uma discussão nesta questão. Então eu não vejo. Eu vou a Cristo porque ele me chamou. Mas muitas vezes o pessoal foca, isso que é a John, eu indo. Mas eu estou indo em resposta a um chamado. E eu só ando em resposta ao chamado porque agora o Espírito Santo me deu vida, porque eu estava morto. Amém. Então não é complicado a gente entender, e não existe um fosso que separa essas duas posições. Muitas vezes é mal explicada, e eu não entro no debate, assim, não é isso. Eu explico o texto bíblico e diz, você vai ser salvo, não vai? Vai. Só que muitas vezes você pensa que vai ser salvo, quando você chegar lá, você vai, fui salvo, ou não fui salvo. E a Bíblia nos garante. Agora, não é porque nós estamos numa denominação, isso é bem claro. O presbiteriano esposa a doutrina que nós somos eleitos. Mas não é porque você é membro de uma igreja presbiteriana que você é eleito. Não é isso não. Entendeu? Não tem nada a ver com a denominação, tem a ver com você estar em Cristo. Agora, aqueles que estão em Cristo, Tiago vai dizer, mostra-me a tua obra que eu mostro a tua fé. A fé sem obras é morta. Então, aquele que foi nascido de novo se porta como nascido de novo. Amém. Mateus vai dizer, Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Percebe? Então, não tem essa de que eu tenho uma carteirinha, quer dizer, premium, que eu posso pecar, pecado pré-pago, e que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aquele que nasceu de novo vai agir e reagir como nascido de novo. Aí está o detalhe. Eu confesso ao pastor, ao reverendo, que eu, por muitos anos aí, eu fiquei me debruçando sobre essas diferenças, né? Calvinismo, arminianismo, até chegar nesse ponto, porque uma coisa é você começar você se converteu, aceitou Jesus e tal. Quando você começa a sua trajetória cristã, simplesmente, puramente, você não se depara com essas diferenças. Você começa a se deparar mais com essas diferenças a partir do momento que você começa a se estudar mais, né? E aí começa a criar alguns embaraços na nossa mente. Eu estava conversando com a minha filha esses dias sobre a dificuldade que existe da gente ser papagaio. Repetir, às vezes, as coisas sem parar para pensar o significado. Sem discernir, né? Eu estava explicando para ela sobre... Filha, vamos analisar o nosso hino nacional brasileiro. Qual que é a primeira estrofe do nosso hino nacional brasileiro? Né? Aí ela pegou, falou, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí vem a pergunta. Ouviram da onde? Do Ipiranga. Quem ouviu? Quem ouviu do Ipiranga? Foi a pergunta que eu fiz a ela. O texto fala as margens plácidas. O que são as margens plácidas? O escritor do hino vai dizer e vai usar essa associativa de margens plácidas como sendo rios calmos. Uhum. A gente faz alusão às pessoas. Lógico que está intrinsecamente ligado às pessoas, o povo, mas não é no momento condizente com o povo ali. Ali é um rio que a pessoa está no Ipiranga, às margens do Rio Calmo, e vai falar sobre tudo o que vai acontecer ali. Né? E a mesma coisa na colocação, por exemplo, de um texto que fala, só para fazer uma ilustração aqui, né? Provérbios 8, que vai falar que aqueles que buscam, que amam aqui, aqueles que amam aqueles que deixa eu procurar aqui. Já acho que 8 quanto? 8, Provérbios 8, 17. Eu amo aqueles que me amam, né? Eu amo aqueles que me amam. E os que me buscam de madrugada
vão me achar, me acharão. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, Isso. os que me procuram me acham. E algumas traduções vai trazer aqueles que me procuram de madrugada, né? A questão não João está no Ferreira horário. Não, e daí eu peguei explicando, né? A revista corrigida. Então aí Usa essa expressão mesmo. explicando sobre essa questão de madrugada. Se você for olhar a questão como que chama mesmo? Da tradição judaica, né, os horários, o que representa a madrugada, o escritor do texto, de Provérbios aqui, o Salomão, ele vai tentar trazer uma narrativa de que aquele que é sábio, porque aqui o 8 fala tudo sobre sabedoria, né? Ele vai dizer o seguinte, que aquele que é sábio, no primeiro momento que acordar, logo pela manhã, se buscar ao Senhor logo pela manhã, inicialmente, dar a primazia a Deus. Então não é para a pessoa. Algumas vertentes religiosas, algumas versões teológicas aí sobre de protestantismo, vai dizer que você tem que orar de madrugada, porque ali você tem uma afiação diferente com Deus. Não, o pessoal diz que não está congestionado. É isso aí. Mas não é como os nossos Wi-Fi. Então, a linha do Senhor atende todos. Então, a pessoa acaba repetindo isso por uma questão de ser papagaio, né? E, inclusive, eu fiquei um bom tempo, não entrando muito nesse assunto, mas eu fiquei um bom tempo estudando Talmud, né? E há muitas coisas que eu, como questão teológica, eu não gosto muito de ler o Antigo Testamento, vamos dizer assim, porque tem muitas questões... Ele precisa de um pano de fundo especial para você entender, precisa de um background maior. E aí eu confesso que depois que eu comecei a mudar um pouco a minha visão em relação a isso, né, eu fui muito mais feliz com Cristo. Não, leia o Evangelho de João. O Evangelho de João deveria ser a parte iniciatória de todo cristão, porque é o Evangelho que fala da deidade de Jesus, que Jesus é Deus, e que ele estava na criação do mundo, ele criou, tudo só foi feito no meio dele. Depois começa a mostrar Jesus. Então, muito claro, não precisa ser um teólogo acadêmico para entender João, e sim ter discernimento do Espírito Santo. Uma pessoa simples que tem o Espírito Santo, né? Porque quem não tem a ação do Espírito Santo, ele não entende a palavra. Mas se ele é um cristão, foi transformado por Jesus, né? Através da ação do Espírito Santo de Deus, ele vai entender João e vai se deleitar e vai se alimentar profundamente. Amém. E outra, né, Alan, você comentando aí sobre a interpretação, né? Por exemplo, esse próprio texto aqui de Provérbios que você trouxe para a gente, bem interessante. Muitas das vezes a pessoa lê, ela pega o contexto dela e interpreta isso. Aplica ali. Sendo que isso aqui foi escrito num outro contexto. Então, é o esforço, né, que muitas das vezes a gente tenta conscientizar os irmãos que precisa fazer, óbvio, né? A palavra, ela inspirada por Deus, né, nos ilumina, Deus fala conosco, tudo que nós precisamos está aqui. Agora, algumas coisas, a gente precisa entender a história, né? O que está acontecendo lá que ele falou isso aqui? Então, essa história, por exemplo, essa madrugada, tem um contexto. Então, até essa questão, aí que entra a teologia bem direcionada, né? Porque também tem muitas aversões a questões teológicas, porque também tem muitas... Um texto sem um contexto, ele sempre vai levar a um pretexto. E a gente não pode dogmatizar um versículo. Quer dizer, hoje as pessoas ensinam alguma coisa sem o contexto e pegam um versículo só, sem consonância com a Bíblia. A primeira regra de hermenêutica, de interpretação bíblica, é a Bíblia se explica. Então, quer dizer, a Bíblia se explica e a Bíblia não se contradiz. Então, um texto não vai desdizer o outro texto. Então, por isso que ele não pode pegar um texto e fazer dele uma doutrina se não tiver consonância com outro texto ou com a Bíblia toda. Tipo, orar de madrugada ser especial. Não. Você interpretou corretamente. É a primazia no tempo que a gente precisa dar para Deus. E você falou muito bem. A primeira vigília lá, o primeiro começava às 6 da manhã. O dia começava às 6. Então, quer dizer, ali era para já fazer cedo. E 6 da manhã, normalmente, ainda está de madrugada. Mas a ideia não é de madrugada, é primazia. E o cara que trabalha à noite? Quer dizer, a madrugada dele, a primazia dele, vai ser o tempo que ele estiver não trabalhando, dando prioridade. Entendeu?
Amém. Bom, e muitos desses assuntos, desses temas, né, vão ser trazidos aqui por esses grandes homens de Deus que estarão aqui, pastor Will, direcionado aí para o Teologando. E já vou colocar a sugestão do Jean, né, Jean? Pastor Jean, conheci o pastor Jean, abraço, pastor. Estivemos juntos ali na Câmara dos Vereadores. E Teologia da Prosperidade, ele citou aí, né? Então, sim, Teologia da Prosperidade. Vamos falar, trazer alguém para falar. Lembrando, né, nossa ideia não é discutir, falar quem está certo e errado, eu ouvir, né, os pontos de vista. Então já tem alguém para falar de Calvino aqui, vou arrumar alguém para falar de Armínio. Amém. E vamos trazer alguém para falar. Daqui a pouco a gente traz o debate aí, né? É que debate tô brincando. É meio polêmico, fica muito polêmico. O Teologando já gera uma polêmicazinha, né? Mas o debate às vezes não. Assim, e outra, Alan, não criticando, né? Tem um programa nessa linha, desde 2004, quando eu fui ao Senhor, comecei a buscar mais, ler mais, aí eu fiquei sabendo do programa de televisão que tinha e tal. Vejam só, não. E, por ética eu não vou, né? Mas, enfim, tinha essa linha de pôr as pessoas ali, e aí quem tá certo, quem tá errado. E às vezes é aquilo, né? Muita gente falando, muita gente querendo provar e ninguém chega no final, né? Então, a ideia do Teologando é que, assim, a pessoa minimamente aprenda algo e não que aquilo vai ser, talvez, a verdade absoluta para ela, mas que aquilo gere a ela um conhecimento, uma estrutura para ela continuar buscando e com certeza do Senhor, né? O Espírito da Verdade vai falar com ela. Né? Não é espírito de confusão, né, pastor? Exatamente. Alguém já sábio tentou resumir a Bíblia numa palavra. E a palavra que foi apresentada e há um consenso é obediência. Então, parece que muitas vezes as pessoas querem achar uma desculpa para não servir a Deus direito. Então, ele vai se escondendo. Eu temo isso. A mesma coisa a gente discutir escatologia. Eu já estudei, fiz imersão de meses. A conclusão é você ser salvo. Não importa se antes da tribulação, depois dela, se você está com Cristo, legal. Percebe? São detalhes que a Bíblia não fecha. Então, eu já tenho 45 anos que eu sou membro na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu leio a Bíblia desde os 10 anos. Eu tenho 61. Bagagem. Não sou um leitor assíduo, assim como devia ser. Preciso aprender muito, verdade. Não estou falando aqui demagogicamente, não, de verdade. O Moody leu 150 vezes a Bíblia e disse que a Bíblia é uma fonte inesgotável de bênção. Então, à medida que eu me disponho a ser obediente, a Bíblia se descortina, entendeu? Então, se a gente, por exemplo, ele falou do Vejam Só, o Heber Cocarelli é meu amigo de 50 anos, o Heber. A gente se conhece há muito tempo, desde garoto. Ele já é um pouquinho, uns 7, 8 anos mais velho que eu, mas naquela época, jovem, uns 7 anos diferente, o cara tem 20 e poucos. Então, ele era um pastor muito assim, com um jeito de explicar. Ele ia nas nossas Olimpíadas, nossos retiros, o Weber era. E depois, o Weber ele trabalhava na editora Vida Nova, ele saiu, assumiu lá o R.R. Soares e começou o programa Vejam Só. Então, é um camarada com bastante experiência, pôde ali capitanear e mediar muitas conversas, não é? Mas, muitas vezes, se a gente apresenta vieses diferentes, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, né, o outro. Eu tenho muito cuidado, a Bíblia diz assim, ai daquele que fizer tropeçar um pequenino meu. Antes pegar uma pedra de moinho, botar no pescoço e pular no mar. Eu peso muito isso como responsabilidade. Então, eu sempre me envolvo em situações de esclarecimento bíblico. Obviamente que a gente não tem a última palavra, mas quando a gente expõe a palavra, ela está em consonância com os pais da igreja, lá do primeiro século. Eu não estou criando uma nova hermenêutica. Entendeu? A gente está alinhado ao que Agostinho falou e outros tantos, né, que estão alinhados aos concílios antigos, que está alinhado à história da igreja, que está alinhado ao evangelho. Então, a gente não está inventando algo novo, porque
Se a gente o fizer, o capítulo último de Apocalipse tem lá uma ressalva, vai daquele que aumentar ou tirar. E aumentar e tirar não é aumentar, escrever a Bíblia a mais. É aumentar a hermenêutica, a dar outra interpretação, ensinar algo que a Bíblia não ensina, seja anátema. Olha a responsabilidade. Então eu temo diante disso, sabe? Eu quero sempre somar, se possível. Não sou muito fã de debates, porque a ideia não é vencer, Sim. é esclarecer, né? Na minha visão. É que uma das coisas que norteia muito, principalmente o povo brasileiro, né, é essa questão do confrontamento, né, do A com B, do direito com esquerda, do X com Y, né, então traz essa, parece que é uma novela, parece que teve um documentário que foi feito uma vez aqui no Brasil, por um jornalista da BBC de Londres, que ele falou sobre como funcionava o Brasil na época do Marinho, que era proprietário da Globo, Rede Globo, né? Roberto Marinho. Ele disse que, assim, esse documentário, né, chamado Além do Cidadão Kane, explica como que é a realidade no Brasil, da programação de televisão, dos poderes, do quarto poder que é a mídia. Então ele faz uma narrativa dizendo que realmente o brasileiro gosta de novela. E aí é uma realidade que, a Globo explica isso, né? A Globo explica isso. Pastores, temos aqui um comentário. Boa noite, interessante a presença desses pastores. O Idioma Express, Deus abençoe grandemente esses homens de Deus. O Leandro Miranda, da Rádio Mais FM, nos dando aqui a sua participação, a sua contribuição, deixando uma boa noite. A Casas do Sossego, glória a Deus. Oh, que bênção, hein? Aproveitar o ensejo, aproveitar esse momento também, para dizer que o reverendo Wagner Queiroz vai estar conosco agora aqui também, quinzenalmente, com um programa especial falando sobre conectando fé e negócios. Reverendo, explica um pouco sobre a proposta deste podcast, né, deste programa, que vai falar sobre esse tema tão interessante. Mas antes disso, eu peço para que o senhor aborde para a gente de uma forma aí, objetiva. O tema desse podcast de hoje, né, que a gente até alinhou, foi servindo aos que servem no reino de Deus. Qual o sentido dessa expressão na sua vida, reverendo? Isso resume o meu ministério, sabe? Eu entendo... Veja, um livro que ganhou, até falei no meu podcast que eu tenho, esse podcast que eu falo é áudio, né? Esse que eu tenho de segunda a sexta. Lá no meu blog, vidaabundante.blog.br, as pessoas vão poder... vidaabundante.blog.br. E também agora no canal do YouTube a gente vai ter lá. O pessoal pode procurar a Vida Abundante, já vai estar sendo replicado lá também. Eu citei num dos podcasts dessa semana que falei sobre liderança servidora. Acho que foi hoje, que a gente está fazendo sempre vários, assim, já deixaram pronto. E falei que liderança servidora ganhou expressão em 1989, se não me engano, em março, quando o James Hunter lançou aquele livro Monge Executivo. Ele fez um sucesso, que ele propôs uma nova metodologia de liderança. Mas não tem nada de novo. Mateus já disse, quando a mãe de Tiago e João faz ali, eu acho que ela foi a primeira lobista, né? Foi falar, Jesus, deixa meus meninos sentar cada um do seu lado, lá no céu. Aí Jesus fala que é o pai que vai decidir isso. Ele disse, olha, no meu reino não é assim. Os governadores fazem de um jeito, os poderosos fazem de outro jeito. No meu reino, no reino de Deus, o reino que eu vim inaugurar, quem quiser ser grande, seja o que sirva a todos. Então, a liderança servidora vem daí. Então, a minha visão a Bíblia diz que meu pé é bonito, Alan. E eu olho meu pé 42, eu não sei se ele é tão bonito, mas a Bíblia diz que eu acredito. Amém. Por quê? Ela diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Olha, sobre os montes, pés sobre os montes. Então, isso também não quer dizer, tem nada a ver com o meu pé. Está dizendo se você anda caminhando e pregando a palavra, testemunhando, né, conforme Mateus 5,16. Então, servir no reino, para mim, passou a ser um mote. Então, você que começa a ver a Bíblia, ler a Bíblia,
a Bíblia vai ficando assimilada para você. O meu desejo é poder falar da Bíblia sem ler a Bíblia. Sim, textos. Colossenses eu dou conta. Eu consigo falar porque eu já fiz muito estudo dele. Muito não, fiz vários, nunca é muito. E eu tenho assimilado. Então, eu não quero ter a Bíblia decorada, eu quero tê-la assimilada. Do que diz tal livro da Bíblia? Fala disso, 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 disso. Ah, interessante. Pontos-chaves, esse, aquele, aquele, aquele. E você vai lendo e a Bíblia vai sendo clareada para você. Então, servir está no âmago da questão do ensino de Jesus, como um mote, como um slogan, como um lema. Então, o meu Ministério Vida Abundante, além da gente explicar o que é vida abundante que nós falamos no Teologando, o meu mote de ministerial para a minha vida baseia-se basilarmente, quer dizer, estou calcado nisso, que é servir. E como eu sou um fundraiser, eu conheci muitos pastores e ministérios que ganham muito pouco, muito recurso, e o pastor não sabe, ou não tem tempo, por exemplo. A gente tem um apoio pequeno com o Centro de Recuperação em Guarulhos. O pastor está lá, imerso, trabalhando com aqueles internos, faz um trabalho lindo, não tem tempo de correr atrás de recursos. Então, Deus me despertou a usar aquilo que Deus me deu, meu networking, minha formação anterior, e a minha facilidade de levantar fundos para ajudar isso. Então, eu faço conexões. Eu pego uma igreja que tem recurso, junto com o missionário, faço outro, falo, olha, vamos ajudar aquele irmão, ajudo na divulgação. Então, por isso, esse mote, servindo aos que servem no reino de Deus. Muito bom. Parabéns. E Deus continue abençoando o reverendo e colocando no coração cada vez mais essa intensidade de seguir nesse ministério, né? E agora sobre o Conectando Fé e Negócios. Então, eu fui gerente de banco lá nos anos 80. Eu fui programador, assim, incipiente, não desenvolvi muito. Trabalhei no Serviço Federal de Processamento de Dados. Fui contador de uma SA. Lido na área contábil e na área de custo. Fiz consultoria nesta área. Então, falar do meio empresarial é interessante. É um meio que eu consigo falar. E a gente está vendo aí, como eu falei, desde de 89 para cá, esse viés de o pessoal começou a entender que a Bíblia não é coisa de gente ignorante, gente incauta, porque o pessoal falava, esse povo só lê a Bíblia não sabe nada. E não é verdade. Não é? A Bíblia tem, por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, a palavra branda acalma o furor, a dura suscita a ira. Eu estava parado lá em Dayatuba, numa faixa de pedestre, veio um cara e pau no meu carro atrás, da PT. Eu desço do carro, levei um impacto. O motorista que colidiu comigo atrás, ficou assim, sabe, espantado, pensando que eu fosse agredi-lo, falar alguma coisa para ele. Eu disse, o senhor se machucou? Ele falou, não. E eu falei, olha, fica tranquilo. Fez um estrago grande aí. Eu preciso tirar uma foto da sua placa para informar minha seguradora. O senhor tem seguro? Tem. Então, a gente resolve. O homem estava tremendo, com medo, talvez, de uma ofensiva minha. Mudou a minha rotina, que eu estava ali passando o final de semana para vir para São Paulo, mas, graças a Deus, o carro pôde caminhar. Deu PT, a parte de baixo ficou desalinhada, tal, mas eu consegui voltar com o carro para Campos do Jordão e o seguro veio fazer vistoria aqui. Então, veja, você não precisa ser cristão evangélico nem ser convertido. Se você colocar em prática esse ensino de provérbio, vai funcionar para você. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, por exemplo, liderança servidora que o James Hunter desenvolveu, lógico que funcionou. Eu estava vendo alguns cases para eu explicar no meu podcast. Deu certo. Por quê? A pessoa deixou de ser egoísta, ser tirano, assim, esse é meu subalterno, para ser um parceiro. E aquele que tem mais poder e mais conhecimento, que está antigamente o Big Boss, ficava lá, se o edifício tem 25 andares, ficava no 25º, passou-se a ser um facilitador. Obviamente que a empresa, os interrelacionamentos melhoraram. Por quê? Porque a palavra de Deus está lá escrito. Então, veja bem, e daí então começou muitas empresas, e muitos, você vai ver,
O Peter Drucker, por exemplo, ele fala sobre RH, sobre recrutamento, ele vai dizer que um gerente eficaz é aquele que tem sob os seus cuidados de 10 a 15 pessoas. O que ele falou de novo lá? Jesus teve 12 discípulos, percebe? Então, quer dizer, começou-se a ler a Bíblia com essa ótica, com esses viés de entender valores aplicáveis sem nada a ver para a salvação. A Bíblia não se presta a isso, mas ela serve. São conselhos que também servem para todos, em todo tempo, em todo lugar, em todas as nações. Serve, porque é a palavra de Deus. Então, por isso que eu quero... Paulo vai dizer que ele se fez fraco para evangelizar os fracos. Então, a minha ideia é levar a Cristo de todas as formas, em todos os canais, com toda a metodologia possível. Eu caminhei desde o fax, eu peguei o início do e-mail, peguei o início da internet e venho usando a pregação em todos esses meios. Até comecei a estudar metaverso, mas parece que o metaverso está nascendo, morrendo. Metaverso não pegou ainda. Mas, por exemplo, a gente está no canal de YouTube e está começando a trabalhar com gente para ajudar no impulsionamento. Para quê? Para que a palavra chegue em todos os rincões, para todas as faixas etárias. Então, o meio empresarial é um meio predador, não é? Que as pessoas estão ali, têm até uma polidez no falar, estão bem vestidos, estão cheirosos, estão em ambientes seguros, mas o interrelacionamento é muito competitivo, é predador. Então, quer dizer, o cara não tem vida muitas vezes. Eu, quando fui contador da SA, eu não tinha hora para chegar em casa. Ainda bem que naquela época não tinha celular, senão eu acho que eu não ia dormir, não, entendeu? Porque o cara ia ligar toda hora. Então, nos anos 80 não tinha celular. Usava bip? Tinha o pagezinho começou. Então, veja, a minha ideia é levar conselhos bíblicos para a gestão. Na realidade, seria como assim, gestão norteada pelos valores bíblicos, né? É o que está por detrás de tudo isso. E o cara percebendo que a Bíblia funciona até nos negócios, quem sabe ele tem um insight, o Espírito Santo usa para dizer assim, e para minha vida funciona? E para minha família funciona? Eu quero mais disto. E aí a gente tem uma porta para falar para ele que Jesus pode salvar a sua vida. Basta que ele compreenda a palavra e entenda que Jesus é o caminho. Quer dizer, a gente quer levar a todos, e o meio empresarial é um deles. Então, esse podcast visa isso. Vamos trabalhar temáticas que aqui nós vamos estar gravando, né, quinzenalmente, e vai estar sendo ao vivo, mas eu vou estar por 80 ou 90 episódios que eu faço esse MP3, que vai estar no meu canal, temáticas que vão estar falando sobre isso. Por exemplo, amanhã, já anunciando o tema de amanhã, o seu copo está meio vazio ou cheio? E eu vou colocar ali uns salmos explicando como que a gente deve entender quando a gente percebe ou se depara com uma situação que a gente pensa, como é que eu vejo essa situação? Não é? Então, não vou fazer aqui, não vou adiantar nada, mas o tema é esse. Então, muitas vezes a gente fala, como é que você vê o que você está vendo no momento? Muitas vezes as pessoas só vê negativo. Não é? E essa visão de negativismo também tem tomado muito conta da sociedade, né? Uma coisa que, infelizmente, acontece, né? Sim. O pastor Will, quero aproveitar, agradecer a presença dos irmãos aqui. Nós, daqui a pouquinho, temos aí o programa do nosso esportista João Luiz, que já se encontra no recinto. É o João Luiz do Esporte e Vida, um vencedor, uma pessoa também que é agraciada por Deus, né? Nosso irmão João Luiz. E, inclusive, deixou uma mensagem aqui. Boa noite, homens de Deus. Eu gostaria agora que os irmãos pudessem falar deixar suas considerações finais, né? Pastor Will falar aí sobre, né? Aproveitar também e falar um pouquinho sobre o Teologando e deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aí. Claro, Alan. Veja bem, tem assunto do Teologando, mas vai conectar aqui muito com Conectando Fé e Negócios, né? Nosso reverendo. O Will será o nosso companheiro aqui também, de bancada nisso. É possível, estaremos aí ajudando, né, o reverendo
nesses diálogos relevantes. E veja, ouvi essa semana um irmão dizendo que o mundo ele busca por um governo, né? O mundo quer a solução do governo, ele quer a solução do governo, o governo tem que ser bom, tem que resolver. Não é só o Brasil, não, é o mundo, né? O mundo ele quer um governo bom. É quando nós vamos para a palavra de Deus, começamos a entender algumas verdades espirituais dela, uma das coisas que Jesus explicou, reexplicou, anunciou e está lá é que existe um governo eterno. Então, essa busca do homem não é à toa. Ele sabe que precisa vir um governo certo. Agora, onde que está? Jesus sempre falou desse governo, mas ninguém para prestar atenção. Estive no ano passado com o Dr. Celso. Não vou conseguir escrever todo o currículo do homem. O homem é a sua idade aí. E estive com ele ali no Hotel Mercury, em São José dos Campos. E o Dr. Celso, ele estava dando treinamento na área de hotelaria. Fui lá para conhecê-lo, ouvir um pouco sobre o setor. E aí, papo vai, papo vem, o Dr. Celso falou, olha, estou escrevendo um livro sobre a hospitalidade baseada em Jesus. Olha, então, ele, enquanto um homem que treina pessoas, trabalha no setor hoteleiro, ele falou, olha, se o setor souber fazer como Jesus fazia, não tem problema de reclamação do cliente. Então, assim, o que o reverendo trouxe para nós é muito interessante porque tem essa visão, né, distorcida de que a Bíblia é um livro, inclusive ultrapassado, alguns vão dizer, que só conta história do passado, né? E, na verdade, é um livro tão atual que não só nos ensina muitas coisas, como tem para nós caminhos de vida eterna, segundo a própria palavra vai dizer, e que nós podemos, né, nos aperfeiçoar à luz da Bíblia. E o reverendo disse, é muito interessante, e vai funcionar, porque você vê que tem um monte de gente buscando isso, querendo isso. Então, fica aí o convite, né, para os seguidores aí do NetCampus, está com a gente, com certeza vão ser diálogos muito interessantes, vai acrescentar para você sua rotina, família, estudos, trabalho, vai ser muito bom. Benção. Eu fico lisonjeado, né, estar tendo essa oportunidade de estar com os irmãos aqui, né, a gente poder estar começando esse projeto, né, de levar informação, né, e Deus tem certeza que vai fazer o seu trabalho, né, pastor? Com certeza. Eu também quero agradecer, querido, sua visão, disposição, disponibilidade de nos receber aqui, não é? E abrir essa oportunidade na grade. Porque a minha ideia não é fazer prosélitos, no sentido de... A minha ideia é dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela transforma corações e pessoas. Ela transforma essências. Pessoas que pensavam de um jeito, vai agir de outro jeito. E quando as pessoas chegam a Jesus, não importa por que meios e caminhos, se ele é um empresário, estava falindo e Deus deu um oriento, ele teve uma iluminação e caminhou, ou se a família estava falindo, ou se ele estava doente, não importa como, mas que ele foi iluminado. A minha ideia nesse viés empresarial aí é dizer, olha, você pode ter um MBA, você pode ter uma especialização, você pode ser um pós-doutor, mas a sabedoria de Deus, é Ele que criou todas as coisas, Ele que tem o universo em suas mãos. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir, que a gente não pode acrescentar um segundo ao curso da nossa vida e que Deus quer o nosso bem plenamente em todas as áreas. Então, a proposta é dar orientações para aqueles que têm ouvidos para ouvir e possa aproveitar o que a Bíblia pode ensinar ou dar sugestões ou orientações no meio empresarial. Então, esse é o nosso objetivo, poder somar, mesmo que pouco, não é? E quem quiser mais pode nos acompanhar. Os próximos 80 ou 90 podcasts aí que eu vou estar no meu canal, vai estar falando sobre temáticas gestão orientada pela palavra de Deus, ou seja, conectando fé e negócio. Amém. Bom, isso aí, eu fiquei muito satisfeito aí com esse episódio de hoje.
realmente bem legal. Tenho certeza que vai produzir bons frutos, né? Então eu vou, aproveitando, me despedindo de vocês, né? Deixando aqui um agradecimento, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém. E também aqueles que estão nos acompanhando, que acompanham até agora, né? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Temos aí mais 2 programas chegando na grade de programação da NET Campus TV, o Teologando, né, que já começou no início do ano, no dia 5, né? E agora o programa Conectando Fé e Negócios. E é isso. Convidando o pessoal para o dia 31, né? Que será o nosso primeiro temática específica. O dia 31 agora de janeiro, nós estaremos aqui trazendo esse novo programa para a grade da NET Campus TV. Dito isso, já deixo vocês aí nesta noite, já convidando para ficarem ligadinhos, que já o João Luiz vai estar aqui com o seu programa Esporte e Vida. Quero aproveitar também e agradecer a todos os nossos apoiadores, né, o Hotel Fazenda Mazarope de Taubaté, o Hotel Vila Inglesa aqui de Campos Jordão, as pousadas Campos de Provence, Campos dos Holandeses de Granchan, também aqui o Colégio Objetivo, inclusive você que está aí querendo matricular o teu filho, você que é da escola da Rede Municipal de Ensino e quer matricular o teu filho na escola particular no Objetivo, está com uma promoção de 51% de desconto. Então, vai no Objetivo, diz lá que está acompanhando o podcast, diz que quer começar, né, um novo ano estudando no Objetivo, que você vai ter 51% de desconto na matrícula do teu filho para o ensino fundamental e médio. Agora, você que está procurando uma graduação, pós-graduação, né, aqui na Unip, Polo Campus Jordão também, você vai ter um benefício de 100% de desconto na matrícula. Vai aqui no Objetivo, ali funciona também o Polo da Unip, e fala somente que está acompanhando os podcasts da NET Campus TV. Legal, pessoal? Dito isso, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Valeu, até mais!